Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel. Estamos aqui para começar o podcast Bancada Azulina de número 39, um dia depois do podcast 38. E hoje a gente vai fazer uma análise, uma entrevista, na verdade, com os candidatos à presidência do Confiança, Iago e Landes. E para ouvir as respostas e comentar essas respostas dessa entrevista que a gente fez, eu estou aqui com Jones Ribeiro, Lucas Oliva e Felipe Leite. Daqui a pouco eles vão se apresentar, mas antes disso deixa eu explicar a dinâmica. A gente enviou 5 perguntas a cada um dos candidatos hoje pela manhã e eles nos responderam por áudio no WhatsApp. Então é uma entrevista um pouco diferente. Então a gente vai fazer a pergunta, vai jogar o áudio deles e depois vai comentar essas entrevistas. Lucas, mande seu boa noite pra galera. Boa noite, massa proletária. Um final de Série C com esse misto de euforia pelo acesso, mas também um pouco triste, né, com esse final, esses confrontos contra o Sampaio. Eu não gostei nem um pouco. Mas, foda-se, somos Série B e agora já temos uma eleição. Eu lembro que em 2016, a última eleição, 3 anos atrás, a gente organizou uma frente de sócios torcedores, a FAST, entregamos uma carta de intenção. As eleições foram 25 de outubro de 2016. Foi chapa única, vencida por Iago França. E dessa vez houve uma antecipação de quase um mês. As eleições acontecerão agora quarta-feira, dia 25 de setembro, com 2 chapas. A chapa 1 encabeçada por Iago França, com os vices Aurélio Aragão e Rafael Brito, e a chapa 2 encabeçada por Sérgio Melo e tendo como vice-presidentes Patrick Aragão e Landes. Então, hoje pela manhã enviamos 5 perguntas estruturais, que a bancada achou estrutural, e foram respondidas por Iago França e por Landes, da chapa 2. Porque Sérgio Melo está em viagem, parece que está em Feira de Santana. Hoje escutei ele na 670, ele deu quase meia hora de entrevista na 670. Então vamos às perguntas, né, Mike? Beleza. Antes disso, Felipe, se apresente, dê seu boa noite para a galera. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que cada um está escutando a bancada. Sou Felipe Leite e vamos participar aqui para fazer uma análise dessa questão das eleições. Falando da Série C, finalmente nos vamos dela. Demorou um pouquinho mais do que uma faixa que eu lembro de 2006. Dos 14 virou 27 anos, mas finalmente saímos dela. Que demore 26 ou 30, 50 anos aí pra gente voltar. Muito bem. Jones Ribeiro, seu boa noite aí pra galera. Boa noite, Mike, companheiro de bancada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve aqui, nos acompanha. Eu tô um pouquinho mais otimista do que Felipe Leite, que não voltemos mais nunca pra Série C. Rapaz, tá. Vamos lá. Bem, então vamos lá as perguntas. A primeira pergunta vou ler a primeira pergunta, vou botar primeiro a resposta de Iago, depois a resposta de Landes, e aí nós comentamos em cima dessas respostas. Pergunta 1. Perfeito. Sabemos que a cota de televisão não é o dinheiro do mundo todo. O que vocês pretendem priorizar com ela? CT, quitação de dívidas, formação de elenco ou profissionalização do departamento de futebol? Com vocês, Iago Cruz. Olha, a gente vai investir primeiro na reestruturação do Sabino Ribeiro, que a gente sabe que em períodos chuvosos a gente dificulta os treinos no Sabino Ribeiro devido ao gramado. A gente vai pensar em algo para o gramado, na troca do gramado. Juntar a academia com a sala de fisioterapia. A gente já tem uma estrutura boa, mas em termos de Série C, quando a gente chega no patamar de Série B, precisamos evoluir também a estrutura do clube. Então vamos fazer uma academia
nova, junto com a fisioterapia, com a aparelhagem nova, para que a gente possa estar no patamar de nível de Série B. Sobre o débito trabalhista, os nossos advogados já estão em reuniões com outros advogados que têm causas trabalhistas contra o clube e já estamos fazendo acordos para que a gente consiga pagar mensalmente e evite os bloqueios de cotas de Copa Nordeste, evite os bloqueios de cotas da CBF, evite os bloqueios de patrocinadores e até de renda dos jogos. Então, isso também a gente já está no nosso planejamento. Pronto, essa foi a fala de Iago. Agora vamos à resposta de Landes. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer aí o espaço cedido pelo pessoal aí da bancada azulina, né? Programa bem legal, sempre quando posso, sempre escuto. Acho bem pertinente os comentários, muito legal mesmo. Parabéns a todos que compõem e fazem o programa, né? Queria dar um salve à nação azulina, principalmente a nação, a massa proletária, né? Boa noite também aos ouvintes, né, do programa. E agradecer o espaço cedido por vocês, dizer que é importante sempre a gente estar debatendo, conversando, né, alinhando ideias, mostrando as propostas. Eu acho interessante isso daí. E sempre é gostoso, sempre é pertinente, sempre é prazeroso pra gente estar conversando sobre confiança. Isso nos move, essa paixão, esse amor. E estamos aqui para a abertura do debate. Na verdade, Mike, aí foi uma apresentação, não foi a resposta. Bota a resposta aí. Vamos lá para a resposta. Em relação à segunda pergunta, pessoal, é óbvio que existe a possibilidade, é óbvio que temos uma análise bem minuciosa disso, né? A gente tem a consciência que o nosso objetivo, principalmente, buscar o nosso parceiro local, obviamente para alavancar o nosso nome do estado. Mike, aí a segunda pergunta, você tem que botar a primeira resposta. Eu botei a primeira, mas é aquela apresentação. Foi aquilo mesmo. Não, ele mandou 6 áudios, Tá, vamos pro segundo aqui, para ver. Então, pessoal, a terceira pergunta eu acabei... Então vamos lá, pessoal. Eu acho que a resposta vai ser a última áudio dele. Então, relacionado com a pergunta, pessoal, é um pouquinho prematuro eu vim aqui e conversar a respeito da temporada 2020, montagem de elenco, até porque a gente tá no período eleitoral, né? Claro que a gente tem um planejamento. Essa é a quarta. Pra gente é primordial. Não, essa é a primeira resposta mesmo. Daniel Paulista. A gente não passa na nossa cabeça que ele não continue conosco, né? Pra iniciar a temporada. Eu acho que essa é a quarta. E a partir daí após a resultado da eleição, é sentar e tentar regulamentar e entrar dentro do nosso planejamento, o que é que ele pensa, para daí fazer o... Fechando aí o circuito de resposta, pessoal. Mike, a primeira pergunta é o 5.33. A resposta à primeira pergunta é o áudio de 5.33. Puta que pariu. Meu amigo. Mike, depois você corta tudo isso aí e bota sua resposta. Rapaz, hoje eu não vou dormir tão cedo, viu? Para vocês, né? Gente, não sei se vocês receberam o nosso material de campanha, onde tem nossas 15, 16 propostas. Todas pra gente são importantes. Claro que tem algumas que são prioridades e outras não, mas todas são importantes e a nossa meta é cumprir todas. Mas vou destacar aqui as 3 principais, né, dentro da pergunta de vocês, que a gente pensa que é necessário fazer de imediato, né? Não que as outras a gente não pense também, mas claro que vai ter um planejamento relativo para que seja cumprido todas dentro do nosso mandato. A primeira, obviamente, é reduzir o passivo e efetivamente pagar o passivo trabalhista que foi gerado. Desde 2016, essa dívida vem crescendo vertiginosamente. E são pessoas que executam e não tem nenhum trato de negociação. Então a gente vai buscar principalmente formar um grupo específico para procurar cada executante, cada advogado das outras partes, para assim renegociar a dívida e efetivamente pagar. Porque, pasmem os senhores, tem alguns casos que foi executada a dívida e o pessoal ainda não pagou a primeira parcela, ou nem tentou renegociar. Então, assim, a gente precisa primordialmente fazer esse tipo de tratamento com essas pessoas e, além do mais, renegociar e pagar essas dívidas, esse passivo de trabalho que foi gerado,
para que assim outras coisas possam acontecer no clube, principalmente você certificar o clube, tirar as certidões do clube, você deixar o clube viavelmente coberto, para que assim você consiga fechar patrocínios e que o patrocínio seja depositado diretamente numa conta efetiva do clube e não de pessoas particulares, onde você não sabe quanto entra, quanto sai, né? Enfim. Então a gente precisa primeiro renegociar e pagar efetivamente para diminuir esse passivo trabalhista, né? Que existe hoje em nome do clube. Segundo, a gente precisa efetivamente profissionalizar todos os nossos setores de futebol. Isso vai do setor da base ao setor profissional, ao gerenciamento de futebol, ao departamento de marketing, ao departamento de fisiologia, ao departamento de fisioterapia, ao departamento de medicina. Nós precisamos realmente profissionalizar. E isso é uma das nossas principais metas e priorizações nesse início de mandato. É trazer realmente um gerente de futebol que realmente que seja do futebol, que negocie do futebol, que viva do futebol e que nisso consiga fazer toda aquela gestão de contratação, trazer jogadores, negociar com o técnico e falar com o técnico, ver efetivo, um fisiologista, um analista de desempenho que ajude principalmente a Daniel Paulista a fazer a questão de escalação. Aquele jogador tem uma predisposição que está no esgotamento físico, não pode se usar nesse jogo e assim vice-versa. Então a gente precisa principalmente também a categoria de base. A gente olha com muito carinho para a categoria de base, para começar a profissionalizar e começar a participar de torneios, não só a Taça São Paulo, mas uma Ibercup que acontece todo mês no estado de Goiás, que tem de cunho internacional, vem times de todo mundo, né? E você transformar a marca Confiança conhecida, levando essa motivação para a categoria de base, jogadores aparecerem, como também a 4 de julho, que acontece no estado da Bahia, que é um dos principais torneios da base também. É interessante que a gente corra atrás disso e participe dessa visibilidade e a marca Confiança e a nossa categoria de base, que a gente vê como um futuro para justamente sustentar o clube, né? Ao melhorar a saúde financeira do clube. Terceiro ponto, né, fechando essa primeira pergunta, seria justamente a interiorização do sócio-torcedor. É primordial para a gente, para o nosso pessoal, interiorizar o sócio-torcedor e aumentar esse número de sócio-torcedor adimplente. Hoje, a gente vai ficar esse silêncio aí. Pela fatídica lista que foi nos entregue em Excel, feita em Excel e não tirada do sistema do sócio-torcedor, né? Que é um absurdo na nossa visão, mas enfim, não se tem 700 sócios adimplentes. Mas isso se deve muito, no nosso pensamento, à falta de credibilidade que essa diretoria que aí está passa para a torcida. Se você tem um trabalho robusto de interiorização, levando o clube ao torcedor, aquele torcedor do estado, dos interiores, que querem conseguir confiança, querem mostrar seu amor ao clube. Nós vivemos na capital que tem cerca de 700, 800 mil habitantes. A Grande Aracaju quase fecha 1 milhão. É inadmissível para a gente não pensar que não exista hoje 200 mil habitantes que são torcedores de confiança, né? E a gente precisa explorar isso. A gente tem 700 adimplentes, pessoal. É um absurdo. Então a gente quer aumentar drasticamente esse número. A gente quer aumentar a um nível de 4 a 5 mil sócios adimplentes em mês. Mas parece que precisa ser feito um trabalho sério, um trabalho que demonstre seriedade de quem está gerindo o futebol. Isso passa também para todos os setores de patrocínio. Como é que você vai patrocinar uma marca, patrocinar um clube, se você não sente, não tem transparência, não tem gestão financeira no seu clube, você não tem nem uma demonstrativa financeira mensal e que sente com ser patrocinador. Então você precisa profissionalizar essa parte também. Você precisa dar muita atenção e ênfase ao sócio-torcedor. Trazer o sócio-torcedor para dentro do clube, fazer um trabalho conjunto a 5, 10, 8, 20 mãos e não você fechar as portas e isolar para todos de fora. Então isso é outra prioridade que a gente tem na nossa gestão. Bem, essa foi a resposta de Landes da segunda pergunta. A gente teve algum probleminha aqui, nem todo mundo ouviu, mas da parte que vocês ouviram, tem algum comentário a ser feito? Mike, basicamente as duas chapas propõem a mesma coisa, que é renegociação das dívidas trabalhistas, né? Sim, sim. Então, isso aí, mas Iago foi mais assim concreto, né? Disse que já está em contato com os advogados que entraram com as ações, entendeu? E no discurso os dois estão iguais.
Na verdade, Iago fala também da questão da estruturação do Sabino, né? Isso. Da questão do gramado, que a gente não tem um lugar de treino hoje. E assim, eu acho que a estruturação do Sabino para treinos, principalmente na época de chuva, é crucial. É uma coisa que a gente bate nessa tecla daí há pelo menos, sei lá, na década de 80 era uma porcaria, fez uma reforma, ficou largado, voltou, ficou largado de novo. E desde 2008, 2009 para cá que a gente sofre com isso. No futuro mais, no histórico mais recente, né? Uhum. E assim, a questão da academia, da fisioterapia novas também, eu acho que é modernização também da questão. Agora, tem uma questão do Sabino Ribeiro que são as licenças, né? Que o clube não pode fazer eventos lá, e já que é para aproveitar para a questão dos treinos, por que não adequar e viabilizar jogos do estadual lá? Porque assim, você abrir o Batistão, gastar 2 mil de energia para um jogo sem o devido apelo, o professor podia fazer uma gracinha e colocar lá no Sabino Ribeiro. Tem muito time que não merece jogar no Batistão, não. Entendeu? Perfeito. Também penso assim, eu acho que deviam pensar no Sabino não só para treino, né? Deviam preparar para jogos de pequeno porte, contra os rivais locais aqui. É isso mesmo. A questão é o custo disso, né? Porque também a gente não pode botar de qualquer jeito e acabar machucando um atleta nosso. Então, Exato. tem um custo, e eu acho que não é um custo tão baixo fazer todas essas adequações no Sabino. Talvez seja um projeto de médio prazo. Eu, assim, acho que o nosso estádio tem que ser o Batistão. Confiança pode, sei lá, mudar para a Europa e disputar a Champions League. Nosso estádio tem que ser o Batistão. Acho que então, Mike, a diretoria vai ter que tomar uma decisão para o futuro. Ou você abandona o proletário, porque até para treinar não serve, pô. A grama é diferente, então, as medidas, tudo é diferente, pô. Mas, Lucas, a ideia de Iago é praticamente refazer o gramado, pô. Isso daí é um custo de 200, 300, até 500 mil reais. Porque vai ter que refazer toda a drenagem ali. Esqueça treino no Sabino em 2020, pô. Nesses custos, é coisa grande. Nesses custos é melhor botar a grama sintética. Como Entendeu? Acontece que Pode ser o caso. Foi cogitado pelo Náutico nos aflitos, e o Central está pensando seriamente em fazer isso, porque é uma grama que resiste bem mais aos problemas climáticos. E a manutenção é mais barata, né? Exatamente. Do estilo do estádio do São José, né, que jogou agora. Sim, mas só faz sentido se nós mandarmos os jogos lá. Se for só apenas treinar, Cara, não é roubada, porque você vai treinar num piso pra jogar em outro totalmente diferente. Aí é roubada. Bem, o custo da reforma do Sabino, na minha opinião, para você mandar jogos, deve ser elevadíssimo, porque as condições que fizeram com que o estado ficasse interditado parcialmente, a gente tem que confiar nas autoridades, né? Eu não acredito que alguma autoridade pública vai determinar o fechamento de um estádio para esse tipo de evento sem razão. Então acredito que o custo deve ser muito elevado, velho. É algo que no momento acho que não devemos pensar nisso. Pensar assim em melhorar o gramado para podermos treinar, para não ficarmos na mão nos momentos em que mais precisamos. Bem, inclusive a gente tem um Bancada Azulina na época da tragédia do Ninho do Urubu, que a gente trata dessas interdições, dessas questões. Quem não ouviu pode voltar lá no feed e pegar essa discussão. Vamos à segunda pergunta? Vamos lá, segunda pergunta. Com relação à obtenção de um verdadeiro patrocínio master, é possível? Existe projeto por parte do seu grupo? Vamos à resposta de Iago. Sobre um patrocinador master, nós estamos em conversa, até inclusive com um patrocinador master. O clube já está em conversa, que a gente já começou a procurar, já buscamos projetos comerciais
de clubes de nível de Série B, para que a gente entre nesse patamar em termos de valores e buscando pessoas, patrocínios nesse nível. E já conseguimos entrar em contato com um que já está interessado em ser patrocinador master do Confiança para a próxima temporada. Muito bem, resposta de Iago Frus sobre o patrocinador master. Vamos à resposta da oposição. Primeiramente, é um pensamento nosso, né? Em relação à segunda pergunta, pessoal, é óbvio que existe a possibilidade, é óbvio que temos uma análise bem minuciosa disso, né? A gente tem a consciência e o nosso objetivo, principalmente, buscar o nosso parceiro local, obviamente para alavancar o nosso nome do estado, para alavancar muito mais nosso estado a nível nacional. É um pensamento nosso, né? Muito barrista, posso ser sério, mas assim, é o que a gente espera, crescer juntamente com nosso comércio, nosso empreendedor local, né, de confiança. Se aqui a gente não conseguir um número que nos favoreça, que seja digno de estampar a nossa camisa, aí a gente vai abrir o leque e vai buscar patrocínios em outros estados, obviamente, né, um empresário do outro estado, porque também isso é primordial para a nossa saúde financeira e do que a gente espera. Além do projeto que eu disse aqui na outra pergunta, a gente tem expectativa de começar a iniciação de construir um CT, porque a gente já vai ter negociado alguns passivos de dívida trabalhista, vai ter uma saúde planejada financeiramente falando para começar a pagar as dívidas mensais, o custo fixo mensal, como luz, funcionário, atleta, né, insumos, né, fisiologista, tudo isso. Então, a gente precisa, e é muito importante, não só ficar pensando e esperando a cota de TV, a cota que tem para receber. O patrocínio master é primordial, e não só o patrocínio master. A gente tem outras visões em relação a outros patrocínios que deixa a camisa poluída, como se fosse um abadá, que a gente também pensa em preservar o manto sagrado, mas alguns espaços da camisa, meião e calção, a gente explorar, né? Então a gente sim, obviamente, a gente tem todo esse cuidado, esse traquejo de analisar um valor factível, né, para o clube a partir de agora. Bem, essa foi a resposta de Landes, da oposição. E aí, senhores, comentários sobre essas questões? Então, Iago disse que já está em contato com um possível patrocínio master, né? Mas Iago também fala em CT, né? Já a oposição é a primeira a falar na palavra CT, que é uma palavra que eu acho primordial, é uma coisa que tem que ser na primeira ordem do dia para a Confiança, se quiser pensar grande, se manter na B. Mas ao mesmo tempo também a oposição, ele fala que vai, não entendi direito, vai priorizar os parceiros locais aqui de Sergipe, o comércio daqui. Se não conseguir um valor digno, aí sim vai buscar patrocínios fora. Isso me assusta um pouco, porque hoje essa economia globalizada, né, não tem mais como separar parceiros locais de parceiros de fora, né? Hoje o Confiança está na Série B e o Brasil todo vai ver, e do Iapoque ao Chuí vão saber quem é o Confiança, porque vai jogar toda terça e sábado ou sexta. Aí tem que ver isso. Iago, ele cita, assim, ele diz que já está procurando exemplos de clubes que jogam a Série B. Eu acho que o caminho é por aí mesmo, assim, a questão de você tem que ter um norte. O norte por exemplo, por que aqui um Oeste nunca cai? Bora ver quem é que patrocina o Oeste. Por que aqui um América de Minas nunca cai? Eu acho que a ideia de procurar exemplos de sucesso, um case de sucesso na Série B é válida. A questão de priorizar empresários locais, Sergipe tem alguns empresários de grande porte. Por exemplo, o pessoal do grupo do Rio Mar é um pessoal que pode muito bem patrocinar uma Confiança. O Confiança está colocando a marca do Rio Mar, que é uma marca nordestina, em todo o país, estaria expondo. Pode ser a Celso. 2013. A própria Maratá, que é uma coisa globalizada, a Maratá está
em jogo de seleção aí direto, até Champions League. E assim, o que não fala, assim, a nível local existe. Claro que, como eles quase nunca chegaram junto, pode ser que não venham, mesmo agora. Talvez esperem chegar na Série A, talvez esperem chegar na Libertadores, para lembrar que a gente chegar no Mundial. Então, e assim, a questão do CT que Landes respondeu, citou, ela cairia mais na resposta da primeira pergunta, né? E é crucial. O CT é crucial, sim, para você pensar até em questão de categoria de base. Só que demora um tempo. Você tem que, no caso de um CT, você tem que procurar um terreno com no mínimo 10 hectares aí. E nessa brincadeira tem que ser na Grande Aracaju. O pessoal está dizendo até que tem na ideia de Santa Amaro, pode ser uma. Santa Amaro está a 20 km, assim, a rótula ali do porto está a 20 km. É mais barato. O que a especulação imobiliária... Pode ser pode ser... O que não falta, assim, eu acho que o terreno até tem, mas não é tão simples, porque não é só achar um terreno com área, você tem que ter um terreno com a topografia favorável, porque senão você vai fazer muita obra muito movimento de terra, e aí encarece bastante. É bom evitar a questão de zona praieira, porque aumenta muito a manutenção. E é uma coisa que tem que ser muito bem estudada. E não é simplesmente assim, se a gente for pensar em fazer um CT hoje, discutir um CT hoje, em 4 anos, você está comprando o terreno, está sondando, comprando o terreno e estruturando ele. Fora o custo, né, que não é barato. O terreno aí está na faixa de 500 a 1 milhão de reais, aí tranquilo. Tá pela metragem necessária para um terreno. CT para mim é coisa de mais médio prazo, é muito caro. Você vê grandes clubes do Brasil estão começando a ter seus CTs agora. Gente que está aí na Série A desde sempre, que recebe cota de TV há 20, 30 anos. Então, assim, acho que CT, mas o ideal seria organizar mesmo ali o Sabino e pensar nesse CT em termos de médio prazo, vai fazendo uma campanha como o Vasco da Gama, e olha só, o Vasco da Gama no Rio de Janeiro está fazendo uma campanha que as pessoas vão doando valores para que eles possam construir o seu CT. Então é uma coisa que deve ter, talvez até uma comissão específica trabalhando de noite, mas para mim isso é uma coisa muito de médio prazo. Eu ainda vejo, com relação ao CT, eu sei que posso até tomar pancada pelo que eu vou dizer, mas uma das coisas que eu acho que pode ser feita, tentada, é parcerias. E assim, eu acho que certo tipo de rivalidade, ele precisa ficar só dentro de campo, que isso não ajuda ninguém. Se a gente tem problema com o local de treinamento, eu tenho certeza que o rival também tem. E às vezes, se você compartilha, compra um terreno maior, que você divida certinho, que você consiga fazer uma obra bem organizada, é até melhor, velho, esse tipo de parceria, e a rivalidade ficaria dentro de campo. Acho que dividiria os custos e tal, mas isso não é para o Brasil de hoje, né? Isso é para grupos muito adultos, para pessoas muito que pensam muito racionalmente, talvez não seja o nosso caso, né? Mas a questão do patrocínio é isso mesmo, tem que ir atrás de patrocínio, e eu tô com o Lucas. Eu acho que essa lógica, se vier alguém daqui, ótimo, se não vier, velho, é quem der mais. Futebol é mais dinheiro, né? Então, eventualmente a gente descartar, por exemplo, uma proposta superior de fora, não faz sentido algum, e eu acredito que nem foi isso que o Landes tentou dizer. Mas temos que procurar sim, também, não ser ativo nesse tipo de estratégia, não esperar que ser procurado eventualmente pelas empresas, né? Ver quais são as empresas ou os grupos que estão mais suscetíveis a esse tipo de atividade e levar um projeto bem organizado, agora com 38 rodadas, com a sua marca estampada, vale muito a pena. Ô Jones, o velho da van tava aqui em Aracaju, será que vai pintar a van na camisa do Dragão? Rapaz, eu aceitaria sofrendo, mas aceitaria. Ele não gosta de proletariado não, rapaz. E completando um pouco só o CT, o Náutico, ele começou a fazer o CT dele lá depois de 2001, 2002, da passagem de Muricy Ramalho, que Muricy, se você chegar lá nos aflitos, ele é rei.
Por quê? Porque ele chegou no Náutico, basicamente, assim, como um auxiliar técnico, ele não tinha a projeção de técnico a nível nacional, e chegou como auxiliar técnico do São Paulo, mais ou menos na devida proporção de um Daniel Paulista chegar no Confiança, como chegou, e começou a apontar assim, um clube minimamente decente tem que se estruturar assim, assado. O Náutico que Muricy pegou era equivalente ao Sergipe da época, sem onda, equivalente ao Sergipe da época. Os Aflitos eram um estádio um pouquinho maior que o João Rosa, e fez uma puta ampliação lá. E fora isso, o clube viabilizou através de conselho, de torcida, tudinho, a aquisição do terreno. Adquiriu o terreno, que esqueci agora qual é o bairro lá de Recife, mas fica Fica na BR, né, Felipe? Fica na BR, perto da Universidade Rural, da Universidade Federal. E depois dessa aquisição do terreno, foi feita a primeira campanha. A primeira campanha foi o quê? Bora fazer vestiários e bora fazer o campo 1. Nessa brincadeira hoje eles têm os 3 campos, tem um vestiário. Eu não sei se tem a questão de alojamento ou outro, tá? Mas, por exemplo, o Náutico fez o CT primeiro que o Sport. E ele era a Série B, ele não tinha voltado ainda para a Série A, não. O Sport era a Série A na época. O Sport, em 2008 para 2009, comprou o CT do Intercontinental, que eu tive até o prazer, de, quando eu morei no Recife, de jogar uma pelada nesse CT, e assim, o CT já quase pronto, eram 5 campos de primeira qualidade, inclusive as seleções da Copa foram treinar nesse CT do Sport, já na Copa das Confederações e depois na Copa do Mundo, né? Mas assim, eu acho que o primeiro passo do CT é a aquisição do terreno, e ela pode ser feita em paralelo. Eu acho que quem deve encabeçar isso daí é o Conselho Deliberativo. Juntar um grupo de conselheiros, cada conselheiro fazer sua, sei lá, tipo uma rifinha, alguma coisa do tipo, de estar chegando perto de colega, de amigo, e conseguir uma contribuição, e assim, ir fazendo um caixa para poder, e enquanto isso, pesquisar opções de terreno e montar isso aí. Aí, a partir daí, a gente pode sonhar em ter um CT. Muito bem, Felipe. Ótimo exemplo, que as chapas se atentem a essa ideia e anotem com carinho. E só lembrando, por curiosidade, o CT do Sport foi comprado com a venda de Daniel Paulista para o futebol europeu. Salvo engano, para a Espanha. Não lembro agora em que time da Espanha o Daniel jogou. Logo ali após a conquista da Copa do Brasil de 2008. Vamos à terceira pergunta. Terceira pergunta. Programa Sócio Torcedor. Qual o projeto para 2020? Como manter o Batistão cheio com o possível aumento dos preços dos ingressos na Série B? Vamos lá, a resposta de Iago França. Programa de sócio torcedor, vamos investir bastante no programa de sócio torcedor. Confiança tem como aumentar muito o sócio torcedor nessa Série B. Sendo pessimista, a gente tem que calcular uma média de 5 mil sócios. Sendo otimista, 10 mil sócios por mês, adimplentes no Confiança. Isso vai ser a maior receita do clube. O clube, como Confiança, a gente tem como aumentar também o número de sócios torcedor no interior do estado, que a gente tem muito sócio, muito torcedor no interior, e a gente tem que levar o sócio torcedor para o interior do estado também. Essa é uma das prioridades nossas, aumentar a quantidade de sócios, criando. A gente já tem um clube de vantagens, que além de desconto no ingresso, entrada no jogo, além de desconto na loja do clube, o sócio torcedor hoje tem desconto em mais de 300 empresas, e a gente pode aumentar mais essa rede credenciada para o sócio torcedor ter mais vantagens também, além das vantagens diretas do clube, também vantagens em várias redes de credenciamento, em lojas, que o torcedor realmente vale a pena contribuir para o nosso clube. Muito bem, essa foi a resposta de Iago França. Vamos à resposta de Landes, da oposição. Bem, respondendo um pouquinho na primeira, vou acabar me aprofundando um pouquinho mais agora. Então, é justamente isso. A gente tem a preocupação de melhorar e realmente abrir o programa Sócio Torcedor, que hoje é uma caixinha lá fechada, preta, que ninguém sabe
quantos sócios existem, quantos são adquirentes, o acompanhamento, o pós-acompanhamento desse sócio, né? Fazer realmente um programa que beneficie, que deixe o nosso torcedor um pouco mais feliz, né? Além da igreja sabendo em campo, mas ter aquela satisfação de mostrar a carteirinha, de ser sócio de confiança. Além de algumas prioridades referentes a questões de ingresso, a questões de benefícios, né, em si, a gente quer também fazer um programa de interiorização para valorizar aquele torcedor que não necessariamente seja da capital, de Aracaju, aqueles que sejam interiores vizinhos e até os interiores mais distantes. E a gente sabe que a torcida de confiança abrange todo o estado, né, e que está fora do estado também. Então a gente precisa também olhar com mais carinho esse torcedor fora, né, do estado. Ou seja, você fazer efetivas promoções que não onerem o caixa do clube, mas específicos para sócios torcedores. Você melhorar o acesso ao Batistão. Uma coisa que muita gente não se atenta e a gente já observa é você melhorar a infraestrutura do Batistão nos jogos de confiança. Você pode perceber números de sanitários, a gente coloca alguns sanitários químicos, né, principalmente para o público feminino, que, se não me engano, só existe um banheiro na arquibancada em si, lá embaixo da arquibancada, naquela principal da Lagoa de Confiança, para as mulheres que vão a campo. Então isso eu acho um desrespeito muito grande. Você melhorar e aumentar o leque de vendas de bebidas, né, para a torcida. Muitas vezes você não tem o suporte necessário. Então o benefício em si, quando o torcedor ele vai a campo, ele pensa no pacote, ele pensa no entretenimento para você e para sua família, e não só aquele jogo, e não só a atividade esportiva. Ele quer que seja uma experiência legal para ele, para a esposa, para o filho, para o vizinho, para o primo, aquele torcedor que está indo pela primeira vez. Então você tentar melhorar essa questão do evento em si, não só do jogo, mas também todo o evento que cerca a atividade esportiva, é um dos nossos objetivos também. Muito bem, essa foi a resposta do Dilandes, da oposição. Então, os dois falam em interiorizar o sócio-torcedor. Mas não dizem como, né? Enfim. Não falam em valores, não diz como vai fazer, falam da importância do sócio-torcedor e tal, que tem que interiorizar, tá? Mas só que não falam em maneiras práticas como é que vai fazer, como é que, porque Série B tudo é mais caro, né? Inevitavelmente o preço do ingresso vai subir. Vamos ter 2 jogos por semana, um jogo sempre aqui no Batistão. Então, será que Aracaju, será que o público de estádio tem dinheiro para entrar, ou vamos ter problemas de acesso? Questão de acessibilidade financeira, econômica, né? Então, como é que ficaria esse sócio-torcedor? Como seria o projeto deles de manter o Batistão lotado? Porque o povo quer ver o Confiança na Série B. Mas será que eles vão permitir? Será que vai ter um programa de sócio-torcedor execuível que faça o torcedor mais simples, o torcedor proletário entrar no estádio? Isso eles não falaram. Assim, sobre os valores de ingresso, eu acho que tem que avaliar muito bem se aumentar ou não os valores praticados, porque, primeiro que, se a gente for pensar em escala de economia, se a gente dobra o valor do ingresso, a gente não resolve os problemas financeiros do Confiança, mas a gente pode baixar muito a média de público, e baixando a média de público a gente perde força como mandante, e a gente também perde visibilidade enquanto time, até para conquistar novos patrocinadores, como por exemplo, foi provavelmente esse patrocínio aí da Serpa, para a venda exclusiva dentro do Batistão, não seria factível se o Confiança tivesse uma média de 2.000 pessoas por estádio. Talvez a Serpa só se interessou em ajudar isso porque o Confiança tem uma média alta. Então, e de fato, e sobre o sócio torcedor em si, avaliar a questão de valores, ver quais são os valores que estão sendo praticados Brasil afora,
se esse valor nosso de R$50 para você ter o acesso gratuito às cadeiras azuis, se de fato ele está adequado à nossa realidade econômica. Eu particularmente acho que não, mas é um achismo. Tem que fazer contas e buscar subsídios aí de outras experiências. Na verdade, o sócio-torcedor, a gente vive um certo dilema, né? Porque é o seguinte, se você coloca um preço de ingresso muito barato, ninguém se associa, ninguém vê vantagem em ser sócio. E se você coloca muito caro também, você tem essa questão que o Mike disse aí de não virar sócio, da galera não virar sócio. E a galera pegar, achar muito caro e abandonar o clube. Na verdade, assim, a meta que Iago propôs de no mínimo 5 mil sócios é uma meta que, se o Confiança não conseguir 5 mil sócios, não conseguir estudar um plano de sócio torcedor, que consiga no mínimo 5 mil sócios adimplentes, contribuindo de preferência, antecipando o salário, pagando a grande maioria, a gente já entra em grande desvantagem na Série B. Se não conseguir isso daí, e assim, a questão de interiorização, ela vai vir com a visibilidade. Querendo ou não, hoje o Confiança, a partir do ano que vem, vai disputar o campeonato, vai ser transmitido pelo Premier. Então, o fato de um torcedor sentir o orgulho de pagar o Premier para ter o Confiança na Série B, isso aí já ajuda muito na questão da interiorização. O Dragão vai estar no PlayStation, Felipe? Então, o PlayStation é para 2021, mas já é uma grande honra, né? Você poder entrar, jogar o seu jogo lá, do videogame preferido e ter seu time do coração. E Landes lembra também da questão da caixa preta, né? Que é o sócio torcedor hoje. Mas eu não digo nem que o sócio torcedor seja a única caixa preta. O Confiança é uma caixa preta há muito tempo, que ficou um pouco mais força nessa última gestão a nível de conselho, porque a prestação de contas, nenhuma oposição lá a nível de conselho chegou ao ponto de ter que entrar em justiça para cobrar a realização de reuniões, a realização de assembleia, a questão da prestação de contas. E, aproveitando já o ensejo, já o tema, a gente teve na última quarta-feira uma Assembleia Geral do Sabino Ribeiro, onde muitos presentes participaram da organização, porque basicamente os valores da prestação de contas foram em alto, que o projeto parou de funcionar, e em coisa de 9 minutos se aprovou as contas de 2017 e 2018, sendo que essas contas deviam ter sido aprovadas ainda no ano de exercício, ou seja, aprovamos contas com 21 meses de atraso e com 9 meses de atraso. Mas, assim, pelo menos foi feita uma assembleia, foi convocada o sócio. O sócio torcedor do Confiança ficou muito afastado, tanto que pouca gente sabe o que a prestação de contas é através da Assembleia. É o órgão máximo do clube, é o órgão que faz, inclusive, você mudar estatuto, mudar tudo. E pouquíssimas vezes foi convocada a Assembleia. E uma das poucas vezes foi essa de quarta-feira. Os motivos da convocação em cima da hora, tem suspeita da questão de sócios, de conselheiros aí, mas pelo menos foi feita. Muito bem. Fica aí o registro. Fala, Jones. Para mim, o Landes falou uma coisa muito importante, que é algo que todos nós sentimos. A estrutura física do Batistão, apesar da reforma, ela deixa a desejar em dois aspectos importantes. Sanitários, e a gente sabe que quando naquelas escadarias lá se forma um verdadeiro riacho de urina, que é um absurdo, porque não tem sanitário suficiente. E também os acessos ao próprio estádio, que são poucos, e o sócio
tem um acesso diferenciado, é verdade, mas nem sempre, não são todos os jogos. Agora, nessa reta final da Série C, até que melhorou bastante. No último jogo, inclusive, com o Sampaio Correia, aquela parte central, eles improvisaram um acesso apenas para os sócios ali e melhorou bastante. Então, isso, para mim, é um ponto positivo para fazer observações do antes, né? Banheiro químico, acho que supra a necessidade de falta de estrutura do Batistão, esses acessos que precisam ser amplificados. Agora, com relação ao programa de sócio, confiança, velho, tem muito potencial. Para quem quiser conferir o Globo Esporte, ele atualiza semanalmente a ocupação dos estádios e também a arrecadação. Naturalmente, tem o Flamengo, em segundo lugar, porém, confiança é o 30º no Brasil. É o 30º em ocupação, tem cerca de 4.500 a média esse ano, e aí a gente contando com o Campeonato Sergipano, que puxa a média muito para baixo, e a arrecadação é mais de 1.800.000 de bilheteria no ano, de confiança em pouco mais de 20 jogos. Então, assim, não é pouca coisa. Se nós tivéssemos esse ano na Série B, nós teríamos a 4ª melhor média de público da própria Série B. O nosso clube, eu digo sempre isso, temos que internalizar. Nosso clube é grande, velho. Então, basta organizar as coisas com mais transparência, com ferramentas que gerem interesse do público do interior, porque a confiança realmente precisa se interiorizar. Existem várias formas, encontros regionais, você fazer viagens, eventualmente, de categoria de base, com acesso ao sócio torcedor, um acesso diferenciado, você colocar telões em determinados jogos do estado. São formas que aproximam o sócio torcedor. Logicamente, a gente tem um estado pequeno. Você sair do município mais longe de Sergipe para vir para Aracaju não é uma penúria. Você sair do o Poço Verde não é uma penúria para você chegar em Aracaju. Eu acho que tem muito a fazer, né? Tem muitas possibilidades. Você viu as carreatas que aconteceram em Ribeirópolis, né, em várias cidades do interior após o acesso, né? E, assim, nessa questão da interiorização, a gente pode voltar a fazer também o que o Confiança fazia na base, né? E vai para o interior desse aí, faz uma festa, faz uma peneira lá, leva o time do Sub-18 para jogar contra a seleção local. Nos anos 80, quando a Confiança ficava sem calendário, tinha um projeto lá, Chapéu de Couro, na época de João Alves também, que a diretoria do Confiança fazia amistoso em Ribeirópolis, fazia amistoso em Umbaúba, e a brincadeira de Confiança interiorizou bem, sabe? E querendo ou não, mantém ativo, né? Aquela feita assim, o Sergipano, o cara lá de 2, fala, aí, Confiança veio aqui, veio um time do Sub-18, jogou com o time campeão do Amador aqui, e fora a questão da própria prospecção de jogadores, Aldair, que é simplesmente uma figura do Confiança, chegou no Confiança através do amistoso contra o Botafogo lá de Ribeirópolis. Entendeu? E eu acho que você levando a estrutura do sócio-torcedor, levando a vire sócio do Confiança, tem a direito a entrar no jogo no Batistão, acesso livre, não sei o que e tal, pode ser válido. Muito bem. Vamos à 4ª pergunta. Vamos lá, a 4ª pergunta é: como está sendo planejada a temporada 2020 em relação à montagem do elenco e comissão técnica? Existem planos específicos para cada competição? Se sim, quais? Vamos à resposta de Iago. Planejamento para a próxima temporada passa na definição do nosso treinador. A gente já demonstrou interesse em continuar com o treinador Daniel Paulista, para que juntos a gente possa planejar a próxima temporada. Finalizamos a temporada agora,
Não adianta a gente já falar, vamos renovar com A, com B, temos que ter calma, esperar passar a eleição, para depois de passar a eleição a gente planejar. Agora, já temos que imaginar como é que a gente pensa no futuro. No primeiro semestre, não podemos fazer uma folha muito alta, porque o nosso foco no primeiro semestre é ser campeão do Campeonato Brasileiro e fazer uma boa Copa do Nordeste. E o segundo semestre, que é o Campeonato Brasileiro Série B, é onde tem que ser um investimento mais alto, mais claro. No primeiro semestre a gente já tem que sair com a base. A gente não pode montar o time todo no segundo semestre na Série B. Então a gente vai fazer esse planejamento juntamente com o treinador que vai ser definido, mas a nossa prioridade é manter o Daniel Paulista e a gente quer manter ele, que a gente acha que ele é uma peça essencial para que a gente possa fazer esse planejamento juntos para a próxima temporada. Muito bem, agora vamos à resposta da oposição na voz de Landes. Fechando aí o circuito de resposta, pessoal, eu já respondi lá na primeira pergunta, uma das nossas prioridades, mas vou falar um pouquinho mais agora. Além de ser uma das nossas prioridades, a gente pensa justamente em fazer um grupo específico, né, dentro do nosso time jurídico, nosso setor jurídico, e procurar processo. Resposta errada. Então, relacionado com a pergunta, pessoal, é um pouquinho prematuro eu vim aqui e conversar a respeito da temporada 2020, montagem de elenco, até porque a gente está no pleito eleitoral, né? Claro que a gente tem um planejamento, para a gente é primordial e fundamental a manutenção de Daniel Paulista. A gente não passa na nossa cabeça que ele não continue conosco, né? Para iniciar a temporada, na próxima temporada. E a partir daí, após a resultado da eleição, é sentar e tentar regulamentar e entrar dentro do nosso planejamento, o que é que ele pensa, para daí fazer o start da temporada. Mas assim, pode que a gente tenha uma ideia, né, da prioridade das competições que vamos ter pela frente. Mas não acho legal falar agora, até para respeitar o pleito eleitoral. Vamos aguardar o resultado, para que assim a gente consiga abrir para todo mundo, tá bom? Muito bem, essas foram as respostas à pergunta sobre a montagem do elenco de 2020. E aí, senhores, comentários sobre essa resposta? Bem, entendi também que está no processo eleitoral e a situação reafirmou a tentativa de permanecer com o Daniel Paulista, como a oposição também reafirmou que vai tentar manter o treinador do acesso, mas em nenhum momento falaram que eu queria ouvir, se eles pretendem já montar logo o time de cara desde o início do ano e levar para o ano todo, ou se vai começar um ano bem modesto, dividir o ano em dois. É isso que eu queria ouvir e não escutei, entendeu? Se eles vão dividir o ano em dois, com 2 orçamentos, nós vai começar o ano aqui Sergipano e Copa do Nordeste, como sempre começamos, e depois, quando acabar o Paulista, a A2 do Paulista, a gente vai montar um time para a Série B. Então, isso ficou um pouco no ar, era mais ou menos o que eu queria ter entendido nas respostas. Mas, Lucas, o que Iago falou. Fala, Mike. Foi o que Iago falou. Iago falou isso. Exato. Inclusive, eu gostei muito da resposta de Iago em relação a isso, de monta um time para ser campeão sergipano. Ele até se atrapalhou, falou campeão brasileiro. Um time que vá bem na Copa do... Hã? E os anjos da boca mole digam amém. E falou depois de montar, já reforçar o time no segundo semestre, na segunda etapa da temporada, que nem é no segundo semestre, né, já que a Série B começa ali finzinho de abril, início de maio, para disputar a Série B. Eu gostei dessa ideia dele de fazer, basicamente isso que eu defendo também. Acho que não adianta montar o time da Série B já no início do ano, que além de encarecer, a gente corre um risco muito alto desse time não encaixar. A gente precisa fazer
reformulações. Porque você não pode usar todas as suas balas, né? Esse ano o Confiança teve uma folha muito mais alta no sergipano do que no brasileiro. Então, você contrata Júnior Timbó e outros caras achando que vai dar certo, mas pode não dar certo, entendeu? Então você tem que sempre ser comedido e sempre esperar que a contratação tá atento para um plano B, né? Porque às vezes você pode contratar um jogador importante e ele não funciona. E às vezes quem você menos espera funciona em campo, entendeu? E não é nem só isso, né? O campeonato sergipano, ele é, por Confiança, deficitário. Não só por Confiança, se você pegar a renda líquida dos clubes do campeonato sergipano, apenas Confiança Sergipe e Itabaiana não tiveram prejuízo. De 9 participantes, um terço dos participantes não teve prejuízo, o resto teve. E basicamente se salvou por causa da renda dos clubes. O que acontece é o seguinte: a gente, a nível de salários, o futebol do Nordeste não consegue competir com a segunda divisão paulista. A segunda divisão paulista é a principal fonte de atletas de nível de Série B. É uma Ferroviária da Araraquara, da vida, que tem um cara que se destaca ali. E assim, por exemplo, o Vertinho jogou esse ano na segunda divisão paulista. O nível não é também esse abismo todo técnico que a gente espera. Da Série B para a Série C. O que muda da Série B para a Série C é a questão de você ter 38 rodadas. O Confiança chegou no final da Série C, onde ele fez 20 jogos. No 20º jogo, 13 estouraram antes do jogo. No jogo lá de Erechim, Genival não jogou, Amaral não jogou, e me falhou a memória. Não, Simon sentiu, mas mesmo assim jogou. A gente tem que ter elenco. E elenco não é ter um time titular, não. Esses 2 jogos de Sampaio mesmo aí, a gente sentiu muita falta de Amaral. Amaral foi nitidamente metade do Confiança, do time do Confiança, dessa Série C. E os jogos que ele não jogou, ou que ele foi mal, como na estreia contra o Sampaio, a gente jogou mal. Como ele. Felipe, o pasto dos aflitos que acabou com o Amaral. Não, mas não foi nem isso, porque ele ainda jogou depois. O Lucas tem um ranço da porra desse jogo. Agora, assim, a questão das duas chapas, pensar em Daniel Paulista como a única solução, eu acho perigoso. Porque, é deficitário. Assim, é pouco, porque Daniel Paulista é um técnico acima da média de qualquer técnico que passou no futebol sergipano. E, velho, bote aí 20, 30 anos. Se você for ver assim, um ou outro técnico de Confiança Sergipe, Itabaiana, chegou ao nível técnico. Porque Daniel Paulista é um técnico moderno, é um cara que está começando agora. Só que ele vem de outro centro. O futebol pernambucano é muito acima. A estrutura do esporte, do Náutico, até do Santa Cruz, que dos 3 é pior, é muito acima do que o nível do que o Confiança tem hoje. E a aposta cega em Daniel é um risco, por quê? Porque Daniel pode ser contratado pelo próprio Náutico, que é um oponente na Série B, onde ele foi ídolo, pelo próprio Sport, que pode chegar na Série A e estar numa campanha de rebaixamento, fazer um campeonato pernambucano mal. É um cara que pode sair muito fácil. Se for para renovar, que é o que eu espero também que se renove, mas que se faça um contrato decente. Seja para rescisão, para dar segurança para o Daniel e para dar segurança para a Confiança. Eu abri. Perfeito. Você falou de segurança celular, depois eu tirei do tudo. Eu tenho primeiro de celular. Meu fofinho! E complementando também um pouco da questão do elenco, eu estava até conversando com o Baptista num dos grupos do WhatsApp, e a gente, assim, a gente gosta de futebol, a gente não gosta do Confiança. A gente assiste Série A, Série B, Série C, Série B. Eu vejo que assiste até campeonato de Terceira Paulista. Então, a montagem do elenco, o próprio Ceará, a Fortaleza, que são clubes
com realidade financeira muito maior, com um sócio-torcedor muito maior do que o nosso. O Ceará não segurava Geraldo, pô. Fortaleza não conseguia segurar Geraldo. Geraldo ia jogar o Campeonato Carioca, pelo Boa Vista, pelo, sei lá, Volta Redonda, não sei quais são os times. Jogou pelo Tigres uma época e tal. Mas, tipo, nem o próprio futebol cearense conseguia segurar seus ídolos no estadual. Por quê? Porque um Bangu ganha mais do que a soma de Esporte Náutico Santa Cruz, Fortaleza e Ceará, em relação a cotas de TV. Entendeu? Só com o Carioca. E é aí que acontece. Os caras que são salários mais altos vão embora, jogam os estaduais, e no término do estadual, ele volta para os clubes de Série B e até de Série A. E, assim, por isso que Iago comenta, o que Iago comenta é válido. Não adianta você fazer uma loucura em 3, 4 meses para jogar um série plano com um elenco desmotivado, achando que já ganhou, como a gente entrou no jogo contra o Lagarto, e quando a Copa estava 3-0, e perdemos uma draga na Copa do Brasil, nessa brincadeira se jogou R$600 mil. Entendeu? Essas coisas que é uma economia, um dinheiro gasto que não se tinha feito, que se reduziu o salário e que com uma alteração de redução de salário e a contratação de peças pontuais, a gente conseguiu uma coisa que no começo da Série C ninguém esperava, que foi o acesso, e está todo mundo sorrindo hoje. É bom, de elenco era isso. Muito bem, Lucas. Fala, Jones. Eu senti falta de algo mais elaborado, mais planejado na resposta, no sentido de, eu defendo que um time de futebol ele tem que buscar uma identidade. Lógico que você vai ter uma variação ou outra, mas os times que eu vejo como exemplo são aqueles que costumam jogar da mesma forma durante pelo menos um prazo de 5 anos. E aí você começa a monitorar jogadores dos mais diversos valores, né, faixas salariais, que se encaixem nesse padrão de jogo, e você consegue ter reposição de forma mais fácil, né? Eu dou exemplo sempre do Corinthians. O Corinthians tem sempre a mesma forma de jogar. Você pode concordar ou não com ela, mas ela traz resultados. E há bastante renovação, muitos jogadores se alteram, mas o padrão de jogo está ali. A gente tem o Grêmio agora com o Renato Gaúcho. Eu acho que o Grêmio é o tipo de padrão, porque é uma questão que é o mesmo treinador, está sempre ali. Mas eu penso nisso, né? Eu penso num time que tem uma identidade, né? Eu acho que confiança precisa ter essa identidade. Eu vou ser um time que vou querer ter a posse de bola, eu vou ser um time que vai marcar muito e sair em velocidade. Existem várias formas de jogar futebol. O primeiro passo é definir uma delas. Quando você define uma, na minha opinião, tudo fica mais fácil depois. Muito bem. Vamos à quinta e última pergunta, para a gente fechar esse podcast aqui sobre as eleições do Confiança. Vamos lá, quinta pergunta. Dívidas trabalhistas. Existe plano para renegociação? E qual o projeto para evitar novas dívidas? Vamos lá, a resposta de Iago Cruz. Temos um acordo assinado com um advogado, já temos um pré-acordo com outro advogado, com isso só restarão 600 mil de causa trabalhista. Já visitamos a presidente do TRT para que a gente possa colocar esse restante como se fosse uma fila, e a gente já dizendo como é que vai ser mensal o pagamento, ou seja, vamos conseguir botar toda a dívida trabalhista dentro do orçamento do clube, fazendo um pagamento mensal, para evitar bloqueio de Copa do Nordeste, bloqueio da cota da CBF, bloqueio de renda, bloqueio de patrocinadores, para que a gente consiga evitar todo tipo de bloqueio, para a gente consiga fazer nosso planejamento vamos fazer esse pagamento dentro do nosso planejamento, dentro do orçamento do clube. Bem, essa foi a resposta de Iago Cruz. Vamos à resposta de Landes, da oposição. Então, relacionada com essa pergunta, pessoal, é um pouquinho prematuro. Opa, resposta errada, vamos lá. Fechando aí o circuito de resposta, pessoal,
Eu já respondi lá na primeira pergunta, uma das nossas prioridades, mas vou falar um pouquinho mais agora. Além de ser uma das nossas prioridades, a gente pensa justamente em fazer um grupo específico, né, dentro do nosso time jurídico, nosso setor jurídico, e procurar processo, renegociar algumas dívidas e justamente fazer um planejamento de pagamento mensal, né, destinar um valor X, na realidade na nossa cabeça de 100 a 200 mil, para depender do quanto a gente consiga negociar, mas destinar esse valor específico para pagamento de dívidas trabalhistas. E assim, seria até da minha parte dizer que a gente vai evitar, não vai ter nenhum que vai colocar, mas assim, porque ser humano ele tem um livre-arbítrio para fazer o que quiser e dentro do nosso Estado de Direito, o que ele acha que é direito fazer reclamação via judicial. Mas claro que é primordial que a gente, quanto clube, quanto empresa, a visão empresarial de cada empresário normal, é você deixar seu negócio amparado legalmente, com toda a segurança empresarial. Então você celebrar os contratos de uma maneira correta, mostrando e demonstrando no conselho, com o administrativo, né, como serão celebrados os contratos, juntos com patrocinadores, jogadores, funcionários do clube, você deixando certamente a quebra de contrato nos valores específicos e não deixar aberto quando o cara... Hoje se quebra o contrato, não se tem um valor pré-determinado do que acontece com a quebra de contrato. Então, deixar isso muito bem explicado desde a entrada de cada atleta, a contratação de cada atleta, como a contratação de cada funcionário. E acreditamos assim, levando a gestão do clube de uma maneira profissional, de uma maneira que você torne a segurança empresarial, a segurança do clube bem robusta do ponto de vista legal, que a gente minimize essa questão, pessoal. Muito bem, essas foram as respostas a respeito das dívidas trabalhistas do clube, né? Que inclusive tem sido um tema central nessa disputa eleitoral. Então, senhores, comentários sobre essa resposta? As respostas, na verdade. Bem, já que ninguém se manifestou... Fala, Johnny. Mike, sobre esse tema, eu fico até um pouco desconfortável para responder. Eu fui um daqueles que colocou confiança na justiça, sabe? Mas são passadas, o clube pagou tudo que devia. Acho que quem tem débito, confiança, tem que colocar mesmo na justiça, inclusive pessoas que estão na diretoria, eventualmente, se tiver algo que o clube esteja devendo, eu acho que é natural, né? Sempre para o trabalhador. O jogador é um trabalhador. Eu só fiquei na dúvida com relação a essa resposta de Iago, é porque ele fala que depois de certos acordos vão sobrar apenas 600 mil. Aí eu não sei se existe um passivo que está sendo pago e fora desse passivo existem 600 mil reais em causas trabalhistas ainda não negociadas, ainda não, em que não há ainda acordo. Se for isso, é muita coisa, né, velho? Foi isso, é muita coisa. Mas acho que as respostas foram protocolares, muito parecidas, que é verificar o que falta para pagar, fazer uma programação e pagando isso de forma suave. Acho que isso eles foram muito parecidos. O Lendes tem sempre uma dificuldade de responder, porque o Iago ele tem sempre a vantagem de estar já dentro do clube, de conhecer as finanças, conhecer o funcionamento, e tem as respostas menos prontas, né? Mas eu acho que no geral os dois foram muito similares, né? A resposta, Jones, foi similar. Inclusive a oposição mandou bem nessa, que falou com clareza, né, nos contratos, que realmente fica difícil você aqui na bancada discutir sobre o que a gente não tem em mãos, né? Esses contratos com os jogadores, as saídas, as revelias na Justiça do Trabalho, que são injustificáveis por parte do Confiança. Mas, assim, a linha da resposta é similar. Tanto a situação como a oposição fala em renegociação, colocar essa negociação dentro do orçamento mensal. Então, existe similaridade nisso. A oposição vai um pouquinho mais além, dizendo que vai escancarar
e vai tirar essa nuvem nebulosa na frente dos contratos. A questão de dívidas, a gente não tem como ter uma ciência justamente por causa da questão da transparência. E aquela tecla que se bate e que pouco foi falado, até pela oposição, que defende isso com residentes. E assim, a gente defende a transparência desde sempre. Eu não sei nem se o Confiança tem a real noção da situação dele. Pode ser que ele renegocie dívida e daqui a 2 meses apareça uma ruma de coisa que a gente não sabe, de processo que a gente não sabe. E basicamente as dívidas trabalhistas se resumem a uma causa: elencos mal montados. Não adianta você fazer um contrato de janeiro a dezembro se você vai ter um calendário até julho, como foi em 2009, por exemplo. A Confiança ficou com um jogador aí ocioso durante 4 meses e teve que receber com muita gente. Ou foi emprestando para o River Plate, já que a galera acabou indo com o Fernando França e com o Renato Rodrigues para o River Plate, como metade do time do River era o Confiança. Metade não, quase o time do River todo era o Confiança, que foi rebaixado, e uma parte do Riachuelo. O cara foi tudo emprestado. A gente tem que ter, assim, o clube tem que pensar grande da seguinte forma: quem é que pode falar pelo clube? São protocolos que interessam. Por exemplo, teve jogador que processou Confiança porque soube pela imprensa que foi dispensado pelo Confiança. Não vou citar nomes aí, mas assim, todo mundo que teve acesso a alguma coisa, assim, a alguma conversa, sabe de caso do jogador que foi dispensado pela rádio. E aí aproveitou, botou isso aí no processo, e até hoje a gente está tendo renda penhorada para pagar esse processo desse jogador. Um jogador específico. Um Maradona da vida que veio para tampar um buraco numa Série C, jogou 9 partidas, o Confiança empatou 2 e perdeu 7. Um cara, rendimento baixíssimo, mas nisso daí eu tiro um pouco da comissão técnica pelo seguinte: Madonna no mesmo ano foi eleito como o melhor lateral esquerdo do Sérgio Flávio. E aí se compra o cara na urgência de estar a 10 jogos sem ganhar e tem que trazer o cara mesmo. Ele trouxe Madonna e deu o que deu. Era cada carrinho que não acertava uma bola, só acertava a porrada do cara, jogava 3 jogos, um jogo suspense. E não ganhamos nada com o cara. E assim, nada contra o profissional, pelo contrário, ele jogou muita bola em outros times, não deu certo. Foi o caso de Timbó. E tem jogador que tem contrato e não quis rescindir. E aí, você vai manter o cara, você tem um contrato até o final do ano, e o cara não deu certo. Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte: tem atletas que a gente sabe que é bom negociar. O Amaral da vida é um cara que a gente confia, um cara que carregou o time nas costas. Você tem que dar um voto de confiança. E tem atletas que, desse elenco que subiu, que tem que fazer o seguinte: você tem um contrato até o final do estadual. No final do estadual, antes ainda do final do estadual, a gente já conversa para ver a coisa, porque se não der, paciência, é outro patamar. Não dá para a gente ficar preso também. E assim, um dos receios de um colega, ele comentando, é que o Confiança pode cometer o seguinte erro: contratar jogadores que têm salário de Série B, mas que já não tem mais bola para jogar a Série B. E aí o cara, que teoricamente teria que descer para jogar uma Série C e reduzir seu padrão de salário de 80 para 40 mil, sei lá, uma faixa assim, pela metade. Aí não, pega um time aí que tá vindo aqui depois de muito tempo, com dinheiro, a torcida empolgada, tudo, e faz uma aposta num cara que vai ficar 19 rodadas no departamento velho. É dinheiro jogado fora. Ou então você faz um contrato, o cara faz uma besteira aí e você não pode dispensar, porque se for dispensar também você vai ter que pagar uma rescisão, essas coisas todinhas.
Ou seja, questão trabalhista já começa na montagem do elenco, já começa na quarta pergunta. E até na questão de como Confiança se comporta como um todo. Chega de amadorismo, de você ligar para saber do sócio torcedor e a funcionária não saber responder. Você tem que repensar todo o clube, não é só o departamento de futebol. Vamos profissionalizar o clube como um todo. Valorizar quem está há muito tempo, valorizar os profissionais que estão na casa, porque são as pessoas que fizeram o clube aí, que carregaram o clube nas costas por muito tempo. E quarta-feira acaba a disputa e o Confiança permanece. E quem ganhar, boa sorte, porque o desafio é grande. E quem perder, não deixe de ser Confiança, contribui da sua forma, seja com proposta, seja cobrando, porque a oposição também existe para fazer o clube melhorar. Se você tem unanimidade, você relaxa. E eu acho que foi isso até o que aconteceu na questão do próprio sócio-torcedor, da própria Conselho Deliberativo, de você ter uma chapa branca e ficar sem pelo menos a prestação de contas, sem chamar reunião, sem marcar nada, e praticamente deixar inativo o conselho do clube. E o Mike, Felipe já tocou, já para a gente caminhar para o final, que essa importância do contraditório que a eleição traz, e cobrando que depois da eleição que todo mundo abaixa as armas, todo mundo é dragão e vamos para frente, né, Felipe? Exatamente. E assim, sobre o próprio pleito, eu achei que anteciparam desnecessariamente. A gente jogou sábado e podia ter um jogo decisivo aqui no Paulistão sábado. Como é que você vai ter um pleito, uma decisão do futuro do clube, realmente, no meio de uma possível semana de final? Largaram a taça do brasileiro assim, na cara mesmo, largaram. Assim, a sensação que dá, até para os próprios atletas, tanto que o lateral esquerdo postou lá no Instagram que falou para os amigos, próxima semana tô aí, entendeu? E assim, e foi um cara que eu não digo nem que ele não foi profissional, o próprio clube, quem está pagando a ele, já está dizendo que a eleição que não vai ter final mesmo. Ele, já estou aqui montando meu dia para ver meus amigos. O Felipe Lima na rede social já estava contando os dias, porque quinta-feira vai ver o sobrinho, E assim, começa já nessa questão de marcar a eleição para a semana de final. Já é demonstrado. Mas isso aí, Felipe, você falou bem, começou de cima para baixo, né? A própria diretoria... por exemplo, você queimar Michel por causa da postagem dele na rede social, eu acho que é precipitado. Entendeu? Michel foi um dos caras que chegou aí na fogueira, chegou junto. Deu conta do recado, não tremeu nas bases, entendeu? E foi um dos caras que chegou junto, participou no Felipe Lima. Fez uma temporada assim, bem aquém do que a gente esperava, mas foi um cara ridícula, mas botou a bola na cabeça de Renan. Não é nem só botar a bola na cabeça do Renan, Lucas. Assim, no jogo do Erechim, por exemplo, ele entrou, ele chamou o jogo pra ele, entendeu? Ele apareceu, o jogo tava, a gente tá indo com os pênaltis ali, mas ele foi o cara que quis jogo, que deu a movimentação, entendeu? E fez a gente chegar até, foi ele que meteu a bola, o lance que o Flávio cruzou e saiu o escanteio. Isso aí, escanteio. Então, o clube não termina quarta-feira, pelo contrário, o Confiança permanece aí. Pessoas vão e voltam do clube, cada um tem seus motivos, tudinho. Alguns mais do que outros, ou 2, 3, 4 vezes, não vem ao caso. Até bem, mas vamos deixar para lá. Como é que eu digo? E assim, uma coisa que eu lamento desse pleito eleitoral, duas coisas que eu acho que são importantes a gente citar. Uma coisa é comissão eleitoral tem que ser isento.
Claro que o Luiz Alberto é da chapa de Miltinho, é da chapa de Iago, mas ele não pode gravar um vídeo pedindo voto para a chapa que ele apoia. Ele comandando o processo eleitoral, né? É a mesma coisa de Carmen Lúcia virar ministra do TSE e entrar em cadeia nacional e pedir voto para Ciro Gomes, ou pedir voto para Bolsonaro, ou para Haddad. Você tem que ter pelo menos uma noção do que é o cargo. Se o clube não dá essa devida importância, até porque está desacostumado, só teve eleição em 2010 e voltou até agora, tá? Mas é o mínimo, né? Vamos trabalhar com seriedade. A questão, Daniel também gravou um áudio, um vídeo defendendo a manutenção de água. A gente já viveu o caso de apresentar um elenco, um jogador desfilar no Sabino Ribeiro e no dia seguinte ir para Fortaleza. Richard. Entendeu? E assim, foi jogo de cena, pô. Por quê? Porque a Confiança não conseguiu renovar com ninguém. Dos 70% que renovou, os 30% que foram titulares foram embora, pô, de 2015 para 2016. E um dos caras que renovou foi Richard, desfilou e no outro dia estava indo embora. Ou seja, tem muito jogo de cena. Como eu disse, Daniel é profissional, eu acho que ele não devia se envolver, falei isso aí em rede social hoje, mas cada um sabe o que faz, e assim, e tanto que as duas chapas defendem a permanência de Daniel, e ele, querendo ou não, meio que fecha as portas, mas se a própria chapa de oposição acredita que é importante a permanência dele, como eu também acredito, e isso daí, e a grande maioria da Confiança é até grata pelo excelente trabalho que ele fez. A gente tem que dar um voto de credibilidade. Mas, assim, ele pode ir embora. Ele pode não renovar. Ele é profissional. Ele não tem nada fechado com Confiança ainda hoje, nem com chapa A, nem com chapa B. E, assim, uma coisa que me lamenta muito, e foi até um pouco antes do pleito, foi a questão da transparência. Porque, assim, o pleito que a oposição defende, que toda oposição, não é só a oposição do Confiança, é toda oposição, inclusive o grupo político de Iago, de Esmeralda, tudinho, já foi situação em Carbópolis, hoje é oposição, e nesse mesmo ano, com certeza, eles estão pedindo transparência lá também, então. Faz parte da política como um todo e não deixa de ser uma Confiança. E assim, transparência é um dos ingredientes para fazer o sócio torcedor dar certo. Tem muita gente que tem um potencial de ser sócio e não é sócio porque o clube não é transparente. E assim, se a gente quiser atingir pelo menos 5 mil, o fator de transparência tem que ser primordial. E assim, não é para a questão de bater na gestão, não. Pelo contrário, ninguém que está pedindo transparência está querendo virar presidente de Confiança, está querendo dado para bater na gestão, não. É simplesmente para saber o seguinte: eu vou botar aqui, sei lá, R$50 por mês, 600 pontos no ano, na mão do clube. Eu quero saber onde é que esse dinheiro está sendo gasto. Eu quero saber que esse dinheiro daqui está pagando a dívida de, sei lá, de Leandro Caeté, de 2010, e Jones, colega da gente aqui, ou de qualquer outro profissional que jogou pelo clube, que honrou a camisa do clube, defendeu, e por questão financeira do clube, por irresponsabilidade de gestor A, B, C, que não é o caso, o cara ficou sem os seus direitos e foi atrás dos seus direitos à justiça. E tá lá, tem que pagar, gente, tem que pagar a dívida, tem que pagar seus compromissos, tem que ser responsável. Mas assim, e quando se bate na tecla de transparência e você vê o vice-presidente do Conselho de Administração, no dia da festa do acesso, gravar um vídeo contra um opositor, disparando asqueroso, entendeu? Falando o que disse no vídeo, que nem convém falar aqui, é o seguinte: se fosse um clube decente, esse cidadão... Não foi nem afastado nem nada.
tem que ser expulso do Conselho do Confiança. Ele não pode nem sequer ter o nome dele para reeleição agora, quarta-feira. Ele tem que ser expulso. Porque ele não tem, como é que eu digo, ele não tem capacidade de honrar o cargo que ele ocupou nesses 3 anos. Entendeu? Isso aí é o mínimo. Porque, como a gente sabe, a gente está aqui, ninguém está querendo criar inimizade. Claro que a gente cobra de A, de B, de C. Muita gente se exalta por mim, mas todo mundo é confiança. E não acaba a eleição agora a eleição acaba quarta-feira. Mas a confiança continua, a gente vai cada um seguir seu destino, vai no seu tempo, e o clube permanece aí. Então, basicamente é isso, e que essa disputa eleitoral aqui faça até as duas chapas pensarem melhor nas propostas de uma da outra, tal, e que o clube continue avançando, porque a gente vem avançando desde 2001 para cá, são avanços com a passada das curtas, depois de passar das largas, a depender da questão financeira do clube, e pelo menos não tem retrocesso. Até quando a gente caiu, a gente sentiu um baque, claro que sentiu, juntou os cacos e voltou. E em 2009, quando caiu, foi quando justamente Sérgio Melo entrou no clube, virou diretor do patrimônio, depois virou conselheiro, depois virou presidente do conselho, deu sua contribuição e está tentando aí o Cleiton. 2009 foi quando saiu o grupo, foi a última vez que saiu o grupo de Fernando França e Hernando, foi para o River Plate, por seus motivos. Chegou 2014, já voltou com o Iago no Confiança, e estão dando sua contribuição também aí, pô. E vida que segue, o Confiança segue, pô. Vamos bola para frente, e o que vem é sempre o melhor do clube. Muito bem, quero só fazer um adendo, retomar um pedacinho da parte da transparência em relação aos contratos. Se houver transparência, se a torcida e os sócios souberem o quanto do orçamento anual já está empenhado, talvez pare aquelas pressões. Dispensa fulaninho, contrata cicraninho. E às vezes a diretoria é permeável sim a essa pressão. São seres humanos, são torcedores em última instância, e acaba trocando os pés pelas mãos numa dessa. E a gente viu esse ano que, por vezes, quando não tem dinheiro, não tem como, é melhor tentar resgatar o futebol daquele jogador, tentar buscar fazer com que ele jogue de alguma forma, e deu certo. Enfim, talvez se em anos anteriores, se não fosse aquelas contratações ou aquelas dispensas para amenizar a pressão, calar a boca de torcedor, a gente não estaria em uma quantidade de dívidas tão grande como estamos hoje. Pela adiantada hora, né, vou deixando já aqui as minhas despedidas. Acho que foi um bom programa, ouvimos os dois lados, fizemos nossos comentários. Então, quem chegou até aqui, gostaria de agradecer e dar o espaço aqui a Jones e a Lucas para suas considerações finais. Ô Mike, só dizer que é salutar a presença da oposição no processo eleitoral, que essa semana de eleição, dura uma semana essa eleição de confiança, né? Apareceu muita coisa, as coisas se discutem, se falam, giram pelos grupos de WhatsApp, toda a comunidade de confiança fica sabendo, então meio que você deixa aquelas vísceras de fora, mas quarta-feira, depois que apurar as urnas, tiver um grupo vencedor, que todo mundo baixe as armas, que não judicializem a questão, porque a gente pode ter efeitos muito gravosos. Então, juízo, torcida proletária e principalmente a quem encabeça os dois grupos que encabeçam a chapa. De 3 em 3 anos tem eleição, e política, como no política de clube, se faz com presença e continuidade. E o Confiança, como Felipe já falou, nunca vai acabar, pessoas vão, pessoas voltam, pessoas botam chapa,
e se disputa, mas tem que ter essa maturidade, essa é a palavra. Depois do processo eleitoral, realmente fica farpas, tem que ter a maturidade de todo mundo se entender como confiança e a gente querer um projeto 2020 firme na manutenção da Série B, porque não é fácil. O desafio é enorme e a gente vai precisar de todo mundo. Então, abraço e quem for votar, vote direito, vote consciente, quarta-feira. Muito bem. Jones, suas despedidas. Valeu, Mike, um debate muito bom, ouvimos aí as propostas, né? A minha dúvida é que eu fiz as contas aí, para mim tem mais gente pedindo voto do que eleitor. Porque o que tem de boca de urna aí do pessoal aí mandando santinho, música, né? Escutem! Porque confiança é paixão. Futebol é paixão, confiança mais ainda. Estamos num momento ainda à flor da pele pelo clímax que foi esse acesso que há tanto tempo esperávamos, né, desejávamos. Eu acho que esse apelo para a unidade no clube pós-eleição é o mais importante nesse momento. A instituição precisa de todos, né? É bom que fique claro que nós não somos adeptos desse, como o Mike falou, do maniqueísmo, de que o lado A só está certo, o lado B só está errado. A gente tem que pensar racionalmente, porque no fundo é paixão, mas é um negócio que tem sua própria lógica de funcionamento, e que quem está no poder hoje teve seus acertos, mas também teve bastante erro. Quem está de fora aí na oposição tem muitas boas ideias, mas também está de fora e não sabe às vezes como funcionam as coisas dentro do campo. Então são todos proletários, todos azulinos, todos têm com que contribuir, né? Então forçar esse alerta e esse pedido de unidade no clube no pós-eleição. Nós passaremos, o clube ficará e a gente espera que ele fique cada vez mais forte. Muito bem, então com essas palavras de incentivo e de inspiração de Jones, encerramos aqui. Forte abraço a todos os azulinos, a todas as azulinas. Boa sorte ao próximo presidente e quem fique na oposição. Faça uma oposição responsável, coerente, incisiva e que no fim de tudo a Confiança continue evoluindo ano a ano. Bom que o nosso clube tem essa democracia. E aí, deixando completamente o clubismo de lado, espero que o nosso rival trilhe esse mesmo caminho e saia do fosso que está atolado. Forte abraço mais uma vez, saudações proletárias e fui! Lançaram o desafio de fundar, só não contavam com a parte em que o povo começava a cantar.